Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vamos repetir o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Nós estamos seguindo numa série de mensagens com o título de Comece na Graça e Permaneça na Graça. E dessa série, essa é a terceira mensagem. Não se preocupe se você perdeu as outras duas, que elas estão disponíveis para você ouvir na internet. E nós já passamos algumas fases nessa mensagem. Nós falamos da graça de Deus e colocamos uma definição para ela. Nós podemos nos perguntar hoje novamente: o que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus para você? Talvez algum dia você ouviu que a graça de Deus é um favor imerecido. Algo que você não merece, você recebeu. E nós aprendemos que a graça de Deus é mais do que um favor imerecido. Nós aprendemos que a graça de Deus sim é um favor imerecido, mas que nos foi dado em Cristo, não separado de Cristo. Ou nós podemos dizer até que o próprio Cristo é a graça de Deus dada a nós. Nós falamos que Deus nos ama, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, mas Deus, por causa da sua grande misericórdia, do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então a graça de Deus, irmãos, é a sua misericórdia e o seu amor em operação. É quando Deus está trabalhando a nosso favor. E isso não é nada desvinculado da pessoa do seu filho. Os irmãos lembram de Romanos 8,32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Com ele, nos dá no Filho. Existiu uma história que um homem muito rico, que não sabia nem quantas posses tinha, quantos bens ele possuía, ele deixou no seu testamento escrito, tendo um único filho, ele deixou no seu testamento escrito que deixaria tudo para o seu mordomo. E somente uma propriedade para o seu filho. E na hora da leitura desse testamento, este filho ficou bastante irado com o pai, porque como o pai deixaria tudo para o mordomo? Esqueceu dele. E o advogado então disse para ele assim, ao invés de escolher, ele tinha essa capacidade de escolher, né? O que você quer escolher? Você pode escolher entre ficar com a casa ou pense em algum tipo de escolha que você possa ter. E daí ele foi instruído pelo advogado com o seguinte conselho: escolha o mordomo.
E é isso que aconteceu conosco. Deus nos deu o seu Filho. Escolha Ele. E você terá tudo. Amém? Não nada desvinculado do Filho. Os irmãos percebem como isso tem uma importância tremenda? Por quê? Porque Deus não deu nada a nós fora do Filho de Deus. Você está pedindo paz, às vezes você está pedindo prosperidade, às vezes você está pedindo resolver um problema seu no seu casamento, em qualquer área da sua vida, a ser bem-sucedido. Mas a promessa que Deus nos deu foi o Filho. E é tudo o que nós precisamos. E nele estão todos os tesouros de Deus. Ele é o tesouro de Deus. E quando Deus dá a nós o seu Filho, isto é graça. Os irmãos precisam perceber que nesse movimento em que Jesus deixa o seu trono eterno e se torna um homem, esse movimento significa que a graça de Deus veio aos homens, na pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos colocar os nossos olhos nesse movimento, amém, irmãos? Por quê? Porque os próprios anjos estavam interessados nisso. Se os irmãos lembrarem toda a história do nascimento do nosso Senhor Jesus e da sua encarnação, você vai sempre encontrar a figura dos anjos, já não mais em algum lugar do céu, mas aqui nessa terra. Quando o Deus se fez homem, a segunda pessoa da Trindade se tornou um homem, se tornou aquele bebê no ventre de Maria, toda a atenção do céu estava sobre ele. Os anjos não tinham mais nada a fazer do que ficar esperando para ver esse acontecimento, em que hoje nós conhecemos muito bem. Foram eles que foram apresentar a notícia aos pastores, e fala que quando eles contaram aos pastores que eles encontrariam um sinal, encontrariam um menino envolto em panos, numa manjedoura, diz que esses pastores viram então um grande número de anjos da milícia celestial e todos cantavam louvores. Para quem eles cantavam louvores? Ao Filho de Deus encarnado. Então ele precisa realmente tomar toda a nossa atenção, irmãos. Ele não é uma força superior capaz de resolver seus problemas, as suas dificuldades. Ele é muito mais que isso. Ele é o centro do coração de Deus e tem que ser também o centro do nosso coração. Precisamos dar atenção a Ele. E isso nos chama muita atenção porque no mundo em que vivemos as pessoas têm buscado que Deus resolva os seus problemas como se Deus fosse um poder que está a serviço deles. São pessoas que realmente não conhecem a palavra de Deus. Deus não está a seu serviço. Você foi chamado para estar a serviço dele. Deus não está para fazer a sua vontade. Deus está para que você cumpra a vontade dele. E Deus se propôs se revelar a nós na pessoa do seu Filho, porque ele é um Deus que se revela. Isso é o que a Escritura nos mostra. A Escritura não discute com ninguém que diz que Deus não existe. Ela afirma que Deus existe. E ela afirma que Deus falou para nós desde a criação, e a última palavra de Deus para nós, como diz o livro de Hebreus, é o seu próprio Filho. Então, isso é um alerta e uma exortação para todos nós. O que nós estamos buscando? Encontre Cristo e você vai encontrar todos os tesouros de Deus. Você vai descobrir que você está pedindo coisas, mas Deus já te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E você vai viver uma vida em plenitude no Espírito Santo. Isso é usufruir dessa graça que Deus nos deu em Cristo. E nós olhamos a graça de Deus em vários aspectos aqui. Nós olhamos a graça de Deus na salvação eterna. Somos salvos pela graça. Nós olhamos a graça de Deus também na nossa santificação, na salvação da nossa alma.
Nós lemos aquele texto de Hebreus 2 que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque a salvação de Deus é muito mais que o perdão de pecados. Ainda que, irmãos, no meio evangélico em que nós vivemos, só se fala disso. E ainda que para Deus isso seja muito importante, e para nós também, este é só o começo da nossa vida cristã. A salvação de Deus diz respeito a muito mais coisas do que somente perdão de pecados. Por isso que João, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Mas eles tornam a lembrar sempre de pecados e pecados, porque são crianças, são filhinhos. Quando João vai escrever aos jovens, ele diz: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. E João está descrevendo estágios da vida cristã, estágios da carreira cristã. E nessa carreira cristã nós encontramos muitas coisas, e nós temos passado por cima delas panoramicamente. Temos citado, amém, irmãos? Mas poderíamos ocupar muito mais tempo com isso. E hoje nós vamos olhar a graça de Deus no serviço. A graça de Deus no corpo de Cristo, na igreja, para servirmos uns aos outros. E precisamos entender bem esse assunto dos dons. O que são esses dons? E a palavra de Deus nos diz no verso 7 que nós lemos, que a graça de Deus se manifestou ou foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O autor está querendo dizer, em outras palavras, que Cristo foi distribuído entre os membros do seu corpo, que são a igreja. E cada irmão e cada irmã tem uma porção de Cristo na sua vida. E essa porção de Cristo que ela recebeu é a graça de Deus para o serviço no corpo de Cristo. E com base em que Cristo foi distribuído entre os membros do seu corpo? Com base na sua obra. Quando nós lemos o verso 10, nós vemos que o propósito de toda a obra de Cristo foi para que Ele enchesse todas as coisas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nós temos esse movimento da encarnação, da humilhação do Verbo eterno de Deus e da sua exaltação. E um dos propósitos dessa exaltação é que Ele encha todas as coisas, que Ele seja tudo em todos. E esse direito Ele já garantiu pela sua obra redentora. O verso 8 nos diz assim: aquele que subiu às alturas levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E o autor diz: ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Esses dois versículos estão resumindo toda a obra de Cristo. Quando ele fala, senão que houvesse descido, está falando da encarnação de Cristo. Está falando do seu esvaziamento, da sua vida humana, da sua humanidade. Ele desceu até as regiões inferiores da terra, e muitas traduções dizem até as regiões inferiores à terra. Existem muitas interpretações para esse versículo, o versículo 9. Nós vamos usar aqui mais
se encaixa no contexto do serviço. Amém? Ainda que hajam outras, que você pode pesquisar por si só. Mas a que se encaixa mais com relação ao serviço e à graça de Deus distribuída é que Cristo desceu da onde estava. Porque todos os irmãos que são crentes genuínos sabem que Jesus Cristo já existia antes de tudo. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse princípio é antes de qualquer coisa existir. E diz, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas um dia esse Verbo que estava com Deus, que era, como diz Provérbios, capítulo 8, o seu arquiteto, e por meio do qual todas as coisas foram feitas, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele foi enviado por Deus e se tornou um homem no ventre de Maria. Ele se tornou um homem como nós, porém sem pecado. E é esse movimento que o autor está descrevendo no verso 9. Ele pensa assim, se o Salmo diz que ele subiu, então, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até a terra? Ele pressupõe que se um salmista refere-se ao Messias como alguém que subiu, se ele subiu, e ele é Deus, estava com Deus, então ele deve ter vindo até nós. E para que ele veio até nós, irmãos? Ele veio até nós para levar a nossa humanidade de volta para Deus. Ele veio e desceu, pagou o preço, perdoou os nossos pecados, e ele, como homem, foi exaltado à destra da majestade nas alturas. E ele nos levou com ele. Por isso diz o texto, levou cativo o cativeiro. Todos nós estávamos cativos. Sabemos disso. Estávamos debaixo do domínio do príncipe deste mundo. E o Senhor veio para salvar e resgatar aquilo que havia se perdido. E quando o Senhor foi assunto ao céu, a humanidade foi elevada com Ele. Amém? E para que ele fez isso, irmãos? Ele fez isso para que pudesse derramar o seu Espírito sobre todos os cristãos. E que fôssemos habitados por Cristo. E que recebêssemos, cada um de nós, uma parte de Cristo para servirmos uns aos outros. Então o seu conceito de Cristo precisa ser muito elevado. Amém? Pelo menos o conceito que a Escritura diz dele. Quando nós lemos o livro de Hebreus, a Bíblia diz assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e esse livro é escrito aos Hebreus, então ele está falando dos patriarcas, dos profetas do Antigo Testamento. O autor diz assim, nos últimos dias nos falou no Filho. Então esse autor aos Hebreus, ele começa a exaltar essa pessoa, a pessoa do Filho. Ele diz assim, o qual constituiu herdeiro de todas as coisas. Sabíamos, irmãos, que Cristo é o herdeiro de todas as coisas? Que todas as coisas? Todas as coisas. Tudo é para Ele. Você existe para Ele. Diz, por esse Filho Ele fez o universo. E diz a terceira coisa, Ele é o resplendor da glória. Ele é o brilho da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus. Quando Cristo se manifesta, nós vemos a glória de Deus.
Ele é, diz o autor aos Hebreus, a expressão exata do ser de Deus. E diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador de todas as coisas. Então o autor pula para essa obra dele na cruz e diz: havendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tendo tornado tão superior aos anjos, como herdou tão excelente nome, mais do que eles. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo que desceu até nós na pessoa do Espírito. E fala Paulo que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo este Cristo. Segundo a proporção do dom de Cristo. E como nós podemos entender essa graça no serviço, irmãos? Precisamos entender o que é o corpo de Cristo. Precisamos entender que o corpo de Cristo é um conceito que destrói todo o individualismo humano. Precisamos entender que Cristo foi repartido entre os membros do corpo de Cristo para que eles servissem uns aos outros por esta graça que foi concedida a cada um. Então, se você não tem um conceito correto e uma visão do corpo de Cristo, dificilmente você vai estar servindo no dom que Deus te deu. Provavelmente você não vai nem saber qual é a sua esfera de atuação no corpo de Cristo, porque você não sabe o que é o corpo de Cristo. Se você não sabe o que é o corpo de Cristo, como você vai saber a sua função nele? Se você não sabe o que é a casa de Deus, como você vai fazer, em que parte você está inserido, saber que parte você está inserido nessa casa? Por isso que Paulo começa a epístola pedindo por eles que Deus lhes desse espírito de sabedoria e de revelação. Porque realmente, irmãos, nós precisamos olhar para Cristo e entendê-lo coletivamente. Entender que Ele não é nosso particularmente. Ele foi dado à igreja. E a igreja é um grupo de pessoas que foram redimidas, lavadas pelo sangue de Cristo, se tornaram participantes do Filho de Deus e agora juntas manifestam a glória de Deus. Juntas, elas são o corpo de Cristo que está andando sobre a terra e está ligado ao cabeça que está no céu. E a igreja tem a mesma natureza do seu cabeça que está no céu. E foi essa visão que Paulo teve quando estava indo perseguir os irmãos no caminho de Damasco. E é esta visão que nós precisamos ter. Alguns dias atrás, me foi perguntado como é que funciona essa história de presbíteros. Porque a Bíblia diz que a igreja é governada pelos presbíteros. E eu precisei responder para a pessoa que me perguntou assim: como é que nós vamos falar sobre o governo da casa se nós não sabemos o que é a casa? Nós precisamos ter uma visão do que é a casa de Deus. Que a casa de Deus não é um edifício de tijolos. A casa de Deus não é uma organização humana. A casa de Deus não é uma empresa. A casa de Deus não é uma instituição religiosa com CNPJ. A casa de Deus são todos aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro, foram comprados para Ele e foram levados cativos por Ele. Quando nós olhamos para o Salmo que Paulo está citando aqui, irmãos, o Salmo 68, a tradução hebraica dele diz que Deus recebeu homens como dons. E parece um pouco contradizente, porque aqui ele cita que concedeu dons. Mas não há nada de que a Bíblia se contradiga, mas que se completa. Porque ele recebeu eles, então depois eles puderam ser habilitados para serem dons.
Em outras palavras, irmãos, quando Cristo vai nos ganhando para Ele, nós podemos ser úteis por Ele. Quando Cristo vai nos ganhando para si, nós podemos trabalhar para Ele. E nós trabalhamos na medida de que temos de Cristo, cada um de nós. E para que nós trabalhamos, irmãos? Em benefício do corpo de Cristo. Nós olhamos nos nossos dias e vemos que as organizações humanas tentam fabricar essa realidade. Mas essa é uma realidade orgânica, é uma realidade de vida. Talvez uma instituição religiosa possa tentar fazer os seus ministérios e elaborar os irmãos para o serviço, cada um numa parte daquela organização. E dizem que essa organização, cada um fazendo uma atividade, são ministérios. Mas, quando nós olhamos o texto bíblico em 2 Coríntios 3, nós reconhecemos que existe um ministério. O ministério do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que distribui os dons a cada um segundo lhe apraz, para um fim proveitoso. Ou seja, é uma realidade espiritual. Não é só uma aparência exterior. Não é só uma atividade que está acontecendo em torno de nós. É algo que emana da vida de Deus, da vida de Cristo que está em nós. Esta é a graça de Deus para o serviço. Cristo distribuído entre os membros do corpo de Cristo. E para que nós consigamos entender onde vamos servir nesta atividade orgânica e real, precisamos entender o que é o corpo de Cristo, irmãos. Precisamos orar para que nós tenhamos espírito de sabedoria e de revelação. Muitas pessoas hoje reconhecem o que não é a igreja. E quando elas olham para alguma coisa ao seu redor que não é a igreja, elas dizem, isso não é a igreja. Mas elas não viram o que é a igreja. Porque quando nós vermos o que é a igreja, nós vamos notar que nós somos participantes de uma grande família. Nós somos participantes de um corpo de membros arrolados no céu. E que tudo é feito para o benefício deste corpo, e não para o seu e o meu benefício. Tudo foi proposto por Deus para a edificação do seu corpo. E isso nos chama a atenção e vai de encontro para nos exortar naquilo que temos pedido a Deus. Senhor, eu gostaria tanto daquela casa, sabe, a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos. E por que tantas coisas erradas têm acontecido na minha vida, Senhor? Me ajuda, me auxilia. E o Senhor está respondendo a nossa oração assim, estou envolvido em edificar a minha igreja. Você não. Você está envolvido em edificar-se a si mesmo, edificar a sua própria casa. Você às vezes está pedindo para que seu marido se converta, para que ele seja uma pessoa melhor para você. Você não está pedindo para ele se converter a Deus. Você às vezes está pedindo para que os seus filhos sejam diferentes, para que você não sofra por aquilo que eles possam te envergonhar. E Deus está esperando que você peça que eles se convertam para serem servos dele, para servirem o corpo de Cristo. Deus está envolvido com um propósito além de nós. Então nós precisamos ser tirados, irmãos, da nossa visão curta das coisas e ser elevado a como Deus vê as coisas. Existe um exemplo de um jovem que havia de passar na frente da casa dele um grande, como é que chama aquelas banda passaria tocando. E o pai estava preocupado com ele, porque se ele saísse para fora para olhar, ele podia se perder no meio daquela multidão e o pai não acharia mais ele. Então o pai disse que ele não poderia sair, ele só poderia olhar dali de dentro do portão.
E ele achou um buraquinho bem pequenininho no muro e botou uma cadeira e ficou ali olhando toda aquela grande festa, mas só daquele pequeno ponto de vista. Então o irmão dele teve misericórdia dele e disse assim: venha cá ver comigo de cima da sacada da nossa garagem. Mas ele não conseguia subir, daí o irmão tomou ele, colocou no colo e levou para cima, e agora ele podia ver tudo aquilo que estava acontecendo, do começo até o fim. É isso que o Senhor precisa fazer conosco. O Senhor precisa nos tomar pela mão, nos levar a sentar com Ele e olhar a história humana e o seu propósito para todas as coisas, em todas as eras. Ele precisa nos elevar do nosso mundinho, do nosso umbigo, irmãos, e vivermos em torno de resolver os nossos probleminhas e vermos que estamos envolvidos com algo muito maior que nós, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um conceito que transcende todas as eras. Nele estão incluídos santos do Antigo Testamento, irmãos nossos que já se foram, e nós fomos incluídos com eles. Nós dependemos deles. Como assim, irmão, dependemos deles? Se eles deixaram seus escritos para nós. Nós estamos nos ombros deles. Nós dependemos uns dos outros. Nós estamos aqui por causa deles. E nós estamos preocupados somente com nós mesmos. Por isso o Senhor precisa nos libertar, irmãos, de todo o individualismo. E que nós possamos olhar o que é o corpo de Cristo. Porque aí nós vamos ver no que nós estamos envolvidos. E como precisamos dessa graça para servir uns aos outros. Para que você quer dádivas de Deus? Ah, irmão, eu quero dádivas de Deus para eu ser um grande homem de Deus. Eu quero dádivas de Deus para mim ser espiritual. Você vê que o que você está falando diz respeito só a você mesmo? E se é para isso que você quer as coisas de Deus, você está equivocado. Você não entendeu para que serve as habilitações que Cristo nos dá para a sua graça. Não é para nós mesmos. A graça de Deus é para o serviço dos santos. É para o bem do outro. Você busca dons para o bem do outro? Ou você busca dons para você mesmo? Você já viu que você precisa viver nessa terra para o seu próximo e não para você mesmo? Onde você está? Com que você está envolvido? Com que estamos envolvidos? Nós estamos envolvidos com o corpo de Cristo? O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Você está perguntando para Deus assim: Senhor, mas e aquele meu problema? E o Senhor está dizendo para você: eu edificarei a minha igreja. Senhor, no que tu está envolvido? E Ele vai responder para você: na edificação da minha igreja. Irmão, se é assim de fato, no que nós deveríamos estar envolvidos? Para que nós estamos buscando dons da parte de Deus? Para nos exaltarmos? Ou para servirmos uns aos outros? Será que nós entendemos o que é o corpo de Cristo? Ou só nós entendemos que uma organização religiosa não é o corpo de Cristo? É fácil você olhar para a sua vida e responder esta pergunta. O que ocupa a maior parte do seu tempo? Com o que você está ocupando o seu tempo? E aí você tem a resposta da sua pergunta. Onde você anda? Você está orando em casa, pensando que é algo espiritual isso? Existem pessoas que têm esse conceito, irmãos. Esse conceito é religioso. O conceito é o seguinte: chegou um momento na minha vida que nada restou, somente eu e Deus.
A pessoa conta para você isso com o peito bem estufado, assim. Como se isso fosse algo muito espiritual. Mas você viver sozinho não é espiritual. Você viver sozinho significa que você está se isolando e você está se insurgindo contra a sabedoria. Você está se tornando rebelde contra Deus. Você vive isolado dos irmãos. Você está buscando os seus próprios interesses. Então, você não vai ser suprido de graça para servir. Porque a graça para servir vai servir só para você ser orgulhoso. Como se Deus tivesse um dom, desse um dom para você e fosse para você demonstrar aquele poder que Ele te deu. E você não entendeu o que é a igreja. Você precisa que Deus te mostre o que é a igreja. Talvez você saiba o que não é a igreja. Mas você não viu a igreja. Porque você vive sozinho. E a igreja não são indivíduos. A igreja é algo coletivo. Amém? Os irmãos entendem? Por isso, você vai notar expressões como a do capítulo 1, verso 17 da Epístola aos Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dEle. Porque se você viu que você é salvo dos pecados, que você vai morar no céu um dia, você não tem pleno conhecimento de Deus. Você descobriu só a porta de entrada de uma grande caminhada em que agora você está andando à margem do caminho. Por isso precisamos do Espírito de Deus e que Ele nos traga uma revelação clara do que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deu esta bênção, irmãos, essa dádiva de se manifestar através de nós, manifestar sua glória através de nós. E para isso Ele desceu do céu. Para isso Ele fez toda a obra que precisava. Para isso Ele teve 33 anos e meio de uma vida obediente. Morreu por nós, uma morte substituta, para levar os nossos pecados sobre o madeiro, para levar o nosso velho homem e crucificá-lo com Ele, e para levar o nosso novo homem junto com Ele, pela sua ressurreição. Agora nós podemos viver em novidade de vida. Precisamos olhar bem isso. Que o Senhor nos ajude a ver. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que a Bíblia é um livro de um povo. Amém? De um povo. É o livro da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando o corpo de Cristo. Como Paulo fala depois no capítulo 1, verso 22, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja vai demonstrar que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. E o verso 23 fala, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso, depois no capítulo 2, verso 21, ele diz, 22, no qual também vós, em Cristo. E o que está escrito na sua Bíblia? Não, faltou uma palavra. No qual também vós. Como? Esse é o corpo de Cristo. Em Cristo, o corpo de Cristo está sendo edificado. Poxa, irmão, eu pensei que se eu ficasse lá na minha casa, isolado, eu ia crescer muito em Deus. Talvez você não entendeu o que é o corpo de Cristo, irmão. Isso é um fato que a sua vida tem demonstrado contra você, contra mim.
Às vezes são palavras duras, mas mesmo com muitos anos de fé, nós devemos considerar se conhecemos o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo nos liberta do individualismo. Uma visão do corpo de Cristo faz com que a nossa vida seja uma vida para o benefício dos nossos irmãos. Isso até nos assusta, não é verdade? Ficamos pensando assim, é verdade, Senhor, talvez eu não tenha visto o que é o teu corpo, o que é a igreja. Porque a minha semana é ocupada para mim mesmo. O meu dia se ocupa com as minhas próprias coisas. No máximo que eu faço é alguma coisa pelos que estão perto de mim, da minha família. E existe um conceito errado, irmãos. A sua família vai ser a igreja se só a sua família for crente numa cidade. Porque se tiver mais algum crente nessa cidade, a igreja é mais do que a sua família. Amém? O 2 ou 3 reunidos é o princípio mínimo numa cidade. Até o quarto ser convertido. Tenha cuidado com esse negócio de igreja orgânica, de autores que têm destruído as assembleias pelo mundo todo. A igreja é maior que a sua família. E a igreja de Deus está acima das nossas famílias, irmão. Quando você pega aquela hierarquia de autoridade da igreja, a igreja vem antes da sua família. Deus, Cristo. E Cristo é o cabeça de quem? Do corpo de Cristo. Antes dele ser o cabeça de todo varão, ele é o cabeça da igreja. Porque a igreja é um conjunto de todos os nascidos de novo. E nela tem muitos varões que Cristo é o cabeça. Mas antes dele ser o cabeça deles individualmente, ele é o cabeça da igreja. Essa é a ordem de Deus. E nesta ordem de Deus, o corpo de Cristo é mais importante do que as nossas casas individualmente. Amém? Os irmãos compreendem? E quando eu falo igreja, preciso repetir mais uma vez que não tem nada a ver com instituição religiosa, com onde você esqueceu o guarda-chuva no domingo passado, onde você estacionou seu carro, onde você vai no domingo. Este não é o conceito bíblico do que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é daqueles que estão edificados em amor, arraigados e alicerçados em Cristo. Quando nós chegamos no capítulo 3, Paulo fala assim no verso 16. Para, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E diz, e assim habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados, a fim de poderdes compreender com todos os santos. A fim de poderdes compreender. Como é que nós vamos poder compreender? Como é que nós compreendemos as coisas? Com todos os santos nós descobrimos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. Nós conhecemos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Que excede todo. Amém? Quando nós estamos inseridos nesse contexto, nós somos inundados por uma sabedoria que excede todo o entendimento. Nós somos inundados por palavras que excedem todo o entendimento humano. Que nenhum homem, por mais habilitado mentalmente que ele seja, com o QI mais elevado que ele tenha, ele pode competir. Porque a dele é loucura.
E para a igreja foi dispensada a sabedoria que estava oculta desde os séculos. A sabedoria de Deus é manifestada na igreja. E nós somos os agentes pelos quais essa sabedoria é manifesta. O que nós estamos fazendo a respeito disso, irmãos? Com o que nós temos trocado as coisas de Deus? Nós temos trocado as coisas de Deus por coisas humanas. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 4, fala assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são transitórias e as que não se veem são eternas. Você está vendo Cristo hoje diante de você? Significa que Ele não existe porque você não vê Ele? Você está respirando e não vê o vento. Significa que o vento não existe? Significa que Deus não existe porque Ele é Espírito? A Bíblia diz que nós cremos que o mundo que existe veio a existir das coisas que não se veem. E que o mundo que não existe veio do nada a existir pela palavra desse Deus que não se vê. Por isso Ele é mais real do que aquilo que se vê. Porque aquilo que é permanente é real. Aquilo que é transitório e passageiro não é real. E nós precisamos atentar nisso que é eterno. O propósito eterno de Deus. Seu filho. Uma noiva para o seu filho. E é nesse propósito que nós devemos estar envolvidos. Por isso, Paulo precisa orar por eles. E nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos nos colocar de joelhos por essa causa. Nós precisamos nos colocar de joelhos pela família de Deus. Nós precisamos estar interessados na família de Deus. E o Senhor vai cuidar das nossas vidas. Ele disse que iria cuidar. Mas você está cuidando. Ele não cuida. Ele não divide esse trabalho com você. Ou Ele cuida ou você cuida. Se Ele cuida, você não se preocupa. Ele é fiel. Se você cuida, se preocupe. Você está atrapalhando. Amém? Então, por isso que quando ele começa o capítulo 4, irmãos, ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Ele está falando algo mais elevado do que somente a situação dele atual. A situação dele ao escrever essa carta é que ele está numa prisão em Roma. Está algemado a cada 6 horas por um soldado diferente. Mas esse prisioneiro que ele está falando aqui é muito maior do que estar acorrentado a um soldado romano. Ele está falando que está acorrentado a Cristo. Que nada pode separar ele de Cristo. Que as cordas do amor de Cristo o constrangeram e o amarraram. É por essa causa que ele vive agora. Por Cristo e pela sua casa. Por Cristo e pelo seu corpo. E depois de passar 3 capítulos ensinando as doutrinas, ele entra nesse capítulo prático, ele vai pedir para os irmãos, como um prisioneiro de Cristo, que devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Nós fomos chamados por Deus para uma santa vocação, ou uma vocação celestial. Nós estamos envolvidos, fomos chamados para uma vocação celestial. E nós devemos andar de modo digno desta vocação celestial. Com dignidade. Os irmãos entendem, irmãos, que está além de nós, além dos nossos problemas, sejam eles quais forem, nós somos chamados para uma vocação celestial e nós devemos andar com dignidade. Nós temos andado essa carreira.
Você pode abrir lá em Hebreus capítulo 12. E hoje, nós podemos perguntar para nós mesmos o que nos impede de andar de modo digno. Paulo fala assim no capítulo 12, verso 1 de Hebreus. Paulo não, o escritor aos Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grandes nuvens de testemunhas, e essas testemunhas são as pessoas do capítulo anterior que andaram pela fé. E antes, no final do capítulo 10, ele usa aquela passagem de Abacuque que diz: todavia o meu justo viverá pela fé. O meu justo recebe vida pela fé. O meu justo anda pela fé. Anda olhando para aquilo que não se vê. Anda em união com Cristo. E diz: se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. E depois ele mostra vários homens do Antigo Testamento que viveram pela fé. E agora no capítulo 12 ele nos diz que nós temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Ele diz: desembaraçando-nos. Fazer o quê? Largue o peso extra. Qual é o seu peso extra? Aí aqui tem dois pesos. Aliás, aqui tem o peso e tem o pecado. Se você ainda está praticando um pecado, você anda e vive na prática do pecado, esse é o primeiro da lista que você deve jogar fora. Mas eu penso, irmãos, que para um crente, a primeira coisa que o autor escreveu aqui é mais difícil. Desembaraçar-se do peso. Sabe o que é esse peso? Suas práticas que te impedem de seguir a carreira. Seria bom você pegar um caderno e começar a escrevê-las. Porque isso aqui não é pecado. Você pode escrever nelas o seu trabalho, o seu lazer, as suas voltas, as suas ambições, as suas diversões. Vai escrevendo ali. Essas são suas práticas, que são um peso e que te impedem de correr a carreira. O seu trabalho, quando eu digo o seu trabalho em demasia, o seu lazer em demasia, aquilo que tem dominado a sua vida, mesmo lícito. Deus disse que o homem deve trabalhar. E quando ele se torna escravo do trabalho, o trabalho é o peso que o atrapalha de correr a carreira. Deus, em lugar nenhum da Bíblia, diz que você não deve pegar a sua família e dar uma volta. Mas se as suas voltas têm te atrapalhado correr a carreira, se tornaram um peso. Outra coisa que é um peso que nos impede de correr a carreira, irmãos, são nossas ideias. Essas nos impedem de correr a carreira. As nossas ideias incluem as nossas desculpas esfarrapadas, as nossas retóricas, as coisas que nós dissemos para os irmãos e para Deus quando necessitamos estar envolvidos com as coisas do Senhor. Ah, irmão, mas eu não sabe como é que é, né? E nós argumentamos com Deus, argumentamos com os servos de Deus. Nós somos cheios de sofismas, de conceitos, doutrinas erradas, conceitos errados, até mesmo conceitos no que se refere ao corpo de Cristo. Isso se torna um peso que tem nos impedido de avançar adiante. Muitas vezes também o nosso peso são as nossas relações, os nossos amigos. Nós temos muitos amigos que têm nos levado para o buraco.
que tem nos afastado do Senhor, que tem transformado as nossas conversas em conversas frias, sujas. Ter relações com pessoas não é errado. Você ter amigos, o Senhor disse que era muito bom. Mas se eles nos afastam de Deus, então eles são um peso que nos impede de correr a carreira. Amém? Precisamos estar atentos a isso. E nós precisamos então olhar firmemente para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós estamos olhando para o invisível. Nós estamos buscando o Cristo, mesmo invisível, real. Foi para isso que ele treinou seus discípulos. Quando ressuscitou, ele aparecia para eles, desaparecia. Porque eles estavam acostumados com a presença dele em carne. Mas agora eles estavam sendo treinados para que, quando eles não o tivessem mais consigo, eles o sentissem neles. Eles vivessem pela fé. Tendo em realidade as coisas que se esperam. Tendo convicção das coisas que não se veem. Vivendo dignamente, reconhecendo que tem uma pátria superior. E que andam como peregrinos nessa terra. Que buscam uma cidade celestial. Por isso Paulo, que teve essa visão maravilhosa, ele pode dizer para os irmãos que ele é um prisioneiro de Cristo. Veja que interessante, irmãos, porque aí a graça foi concedida a Paulo. Lá em Romanos 12:3 ele diz, porque pela graça que me foi dada. A graça foi concedida a ele. Ele é um prisioneiro de Cristo. Ele vive em favor dos eleitos. E ele diz em 2 Timóteo, por causa disso, tudo sofro por causa dos eleitos. Quando eu leio uma coisa como essa, irmãos, realmente preciso me envergonhar. Tudo sofro por causa dos eleitos é dizer que eu não me preocupo mais com nada no que diz respeito a mim mesmo. Mas me preocupo com o bem-estar dos meus irmãos. Isso é o corpo de Cristo. Isso é alguém que viu o corpo de Cristo. Ele se preocupa com os irmãos. Os irmãos conseguem ver a diferença que esse versículo está nos trazendo, que essa passagem de Efésios capítulo 4 nos traz? Foi para esses que a graça foi concedida, a cada um, segundo a distribuição do Cristo que habita em cada membro do corpo de Cristo. E existem 5 coisas aqui. Nós andamos com dignidade, segundo a vocação que nós fomos chamados, porque nós andamos humildemente. Então a graça que foi nos dada não nos torna orgulhosos, nos faz semelhantes a Cristo. Nos tornamos humildes. O conceito de humilde no primeiro século não era muito bom. E Jesus veio e humilhou-se até a mais baixa posição. Porque essa palavra significa isso. Se colocar na mais baixa posição. Ele diz que nós andamos de modo digno, nós exercemos o nosso serviço aos irmãos com humildade. Humildade é alguém que não tem nada que considere seu próprio. Nem aquilo que de Deus recebeu. Ele sabe que aquilo que de Deus ele recebeu é para o irmão. É para servir a igreja. Então, ainda que seja um dom espiritual, é para o serviço aos irmãos. Não há soberba aqui, irmãos. Por isso que Paulo pode dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele olha para ele e diz, Senhor, Tu és o Deus de toda riqueza, de toda glória. E Tu se manifestar em mim, isso é graça. Mas não tem nada a ver comigo. É Tua graça.
E quando nós entendemos essa realidade coletiva, irmãos, vamos dizer o que sobre nós mesmos? Somos uma parte de um todo. Não somos nada sem o resto. Somos uma parte do corpo. Não somos nada sem os nossos irmãos. Não somos nada sem Cristo. Não somos nada sem os irmãos. Olhe cada um de nós para nós mesmos hoje e pergunte se isso é realidade na nossa vida. Se não é realidade na nossa vida, irmãos, nós devemos nos arrepender. Nós devemos olhar para Cristo, pedir revelação do que é o corpo de Cristo e começar a viver por essa realidade. Amém? Para isso a graça serve. E diz com mansidão, com toda humildade e mansidão. Nosso Senhor era manso. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou e com toda longanimidade, longo ânimo. Esse é um par perfeito, né? Paciência, perseverança. Paciência com pessoas, perseverança diante das situações. Nós caminhamos assim. E diz, suportando-vos uns aos outros. Suportando o irmão, porque ele é muito difícil. Não, a ideia é dando suporte uns para os outros. Não é alguém dando suporte para você somente. Ai, é tão difícil, os irmãos, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer. Tudo é em torno de mim. Por que que ninguém me visita? Por que que ninguém se preocupa com os meus problemas? Mim, eu, comigo. Mas eu não me preocupo com ninguém. Eu não busco a companhia de ninguém, muito menos ser suporte para alguém em Cristo. Irmãos, as dádivas são dadas à igreja para ministrarmos Cristo uns aos outros. A graça foi concedida a nós para ministrarmos Cristo uns aos outros. A graça no serviço não é para nos ensoberbecer. A graça no serviço é para servir. Mas nós não vemos nem o que é Cristo e o seu corpo. Não temos uma visão clara de Cristo e do seu corpo. A nossa vida dá testemunho contra nós. As nossas práticas dão testemunho contra nós. Nós precisamos olhar para Cristo e receber revelação da parte de Cristo com respeito a isso. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Na continuação desse texto de Efésios, os irmãos podem deixar aberto 1 Coríntios capítulo 12, porque há uma similaridade no que diz respeito ao trabalho da Trindade nesse assunto. Lá em Efésios diz assim, esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito, cita o Espírito, no vínculo da paz. Ele diz, há somente um corpo e um Espírito. Porque nós estamos envolvidos no corpo de Cristo, nesse corpo habita o Espírito, a terceira pessoa da Trindade. E depois ele continua dizendo, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Diz, há um só Senhor, esse é Jesus Cristo. Uma só esperança, a nossa esperança é Cristo. A nossa fé está em Cristo, uma só fé. O nosso batismo, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Uma só fé,
um só batismo, e diz, um só Deus, o Pai. Nesse serviço, irmãos, está envolvida a Trindade Santa e Eterna. Diz um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E daí ele dizia, a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. E quando nós chegamos em 1 Coríntios 12, isso acontece novamente. Capítulo 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui está o Espírito. E também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E diz, e a diversidade de realizações, mas o mesmo, eis a Trindade, trabalhando no seu corpo. Nessa economia da Trindade, o Espírito Santo, diz o verso 7, se manifesta em cada um, visando qual será o fim proveitoso? Edificação. Edificação sua, do outro. Esse é o fim proveitoso. Você tem 3 palavras aqui, dom, serviço, realização. Dom é quando você é capacitado para algo. Serviço é quando você encontra aonde você, depois de ser capacitado, tem graça para servir. E a hora que você está fazendo este serviço, pela capacitação do Espírito Santo, há uma realização, há uma obra, há uma operação de Deus. E diz, é Deus que opera. Amém, irmãos? Deus que opera tudo em todos. E sempre me lembro da epístola de Paulo aos Filipenses 2,13, que diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E nós precisamos tremer diante disso. Porque quando nós reconhecemos o que é o corpo de Cristo, irmãos, e que é um só corpo, constituído de muitos membros, mas que formam um só corpo, e nesse corpo há um Espírito, que é o Espírito de Deus, e fomos introduzidos por esse Espírito nesse corpo, fomos habilitados por esse Espírito para servir neste corpo, e que é Deus que está operando em nós para a edificação da igreja, nós vamos ter reverência e santo temor. Nós vamos ter os nossos olhos abertos. Você nota que Jesus fala com muitas pessoas no Novo Testamento e ele diz assim, mesmo tendo ouvidos, elas não ouvem. Mesmo tendo olhos, não veem. Será que nós não estamos assim? Será que mesmo tendo olhos, nós não vemos? Será que mesmo tendo ouvido, domingo após domingo, a palavra de Deus, de fato não ouvimos? E o que isto tem causado no nosso coração? Sabe o que isso tem causado no nosso coração, irmãos? Endurecimento. Quando ouvimos a palavra de Deus e não nos levantamos numa atitude de resposta à palavra de Deus, vamos tornando o nosso coração endurecido. E depois os irmãos podem ler que foi exatamente isso que impediu o povo de entrar no descanso de Deus. Porque a palavra não lhes aproveitou. E que não sejamos nós, entre os quais a palavra não tem se aproveitado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela é poderosa para destruir as fortalezas que você tem na sua mente.
ela é poderosa para habilitá-lo pela sua graça para servir os seus irmãos. Quando você realmente entender que é para o serviço dos santos. Amém? Dando um passo adiante, a graça de Deus, além da questão do serviço, precisamos entender qual é o caminho que ela toma em nós. E só um versículo, irmãos. Filipenses 4, 23. Se alguém estiver anotando, pode anotar Provérbios 4, 29 também. Realidade espiritual. O caminho que a graça de Deus percorre é do trono de Deus, pelo seu Espírito, para o nosso espírito. E do nosso espírito precisa fluir para a nossa alma, e através do nosso corpo, e para os nossos irmãos. Por isso, você vai ser muito cuidadoso com você mesmo, para não impedir que a graça de Deus flua. Você vai ter cuidado de você. Eu vou ter cuidado de mim mesmo, para não atrapalhar a Deus. As coisas que se viam na época dos apóstolos não se veem mais hoje, não porque os dons cessaram, mas porque nós não estamos dispostos a responder a Deus. E nós estamos ocupados com as nossas próprias coisas. E temos ocupado a nossa alma, enchido a nossa alma com muitas coisas que têm impedido o fluir da vida de Deus de nós. Nós temos impedido as saídas da vida. A graça de Deus é como um grande rio que flui do trono de Deus para o nosso espírito. E como é que ele vai alcançar os nossos semelhantes, irmãos? Quando nós desobstruirmos as saídas da vida. Quando nós cuidarmos de nós mesmos, nos santificarmos para servir. Não nos santificarmos para sermos grandes e poderosos, nos santificarmos para servir. Por isso Paulo fala em 4:23 de Filipenses: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? E para nós finalizarmos, vamos falar algumas atitudes que nós temos que ter em relação à graça de Deus. Isso vai ser muito rápido também. Muitos textos, por exemplo, você precisa orar por esta graça. Hebreus 4:16. Nós vamos dividir as nossas atitudes com respeito à graça de Deus em duas partes. O que fazer? O que não fazer? O que diz Hebreus 4:16? Acheguemo-nos confiadamente diante do trono da graça para aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele está sentado num trono chamado o trono da graça. E de lá flui toda a graça. Nós precisamos estar diante desse trono para alcançarmos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. E assim, irmã, você nunca será pego de surpresa. Você estará sempre habilitado para suportar toda e qualquer situação. E um crente é isto. Nós já falamos sobre isso. Não existe pessoas, nenhum ser, que seja mais capaz de suportar qualquer situação que um irmão.
porque ele é habilitado pela graça de Deus. Por que Paulo fala assim, com toda humildade e mansidão? Porque uma atitude perante a graça de Deus é a humilhação. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Também fala isso em 1 de Pedro 5,5. Então devemos lidar muito rápido com a questão do orgulho. E é interessante porque o orgulho tem umas faces. Às vezes você não recebe ajuda por orgulho. Às vezes o orgulho não se manifesta só em uma altivez, uma arrogância e um desejo de ser acima dos outros. Às vezes não pedir ajuda é orgulho. E diz 4:6 que Deus dá graça. Deus resiste a quem? Eu não gostaria de estar nessa luta, irmãos. Você gostaria? Num lado do ringue, eu. No outro, Deus. Com certeza eu vou perder. De lockout. Não vai ter segundo round. Deus resiste, mas concede graça. Por isso Paulo diz que nós devemos andar com toda a humildade, na dependência de Deus. Dependência de Deus. Mesmo que você trabalhe, irmãos, você depende de Deus? Ou você depende do saldo da sua conta bancária? Deus disse para você trabalhar. Há um conceito bem torto nos nossos dias. Uma pessoa que não trabalha e só faz as coisas de Deus, como se fazer as coisas de Deus não fosse trabalho, vive pela fé. E aquele que trabalha não vive pela fé. É um conceito torto. A Bíblia diz que todo crente vive pela fé. E que ninguém deve pôr a sua segurança na instabilidade das riquezas, mas em Deus que dá a todos, Deus dá. Trabalhe, faça tudo o que vier à sua mão para fazer. Mas você deve viver pela fé. E viver pela fé é viver em dependência de Deus. Não tendo a sua segurança na sua conta bancária. Não estando desesperado pelo dia de amanhã. Isso é não confiar em Deus. Esperar inteiramente na graça, 1 de Pedro, algumas páginas para frente. E ali nós descobrimos como essa graça nos é revelada. Nós todos, irmãos, precisamos colocar um cinto no nosso entendimento. Sabe o que significa isso? Ajustar o nosso entendimento. O seu entendimento está frouxo como uma roupa larga que fica incomodando, assim. Você pega um cinto e trava ela bem ajustada. 1,13 de Pedro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Se você não é dependente da graça de Deus, eu preciso informar a você, irmão, que é como se você fosse um bêbado. Alguém desequilibrado. Sobriedade significa equilíbrio. Uma das características de um bêbado é que ele não consegue permanecer sobre as duas pernas. E nós precisamos tomar esse cinto da verdade e cingir o nosso entendimento
e esperar inteiramente na graça de Deus que nos está sendo, o que está acontecendo? Trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revela para você hoje, isto é graça. Revela mais para você amanhã, isso é graça. Revela mais depois, graça. Revela mais depois, graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Não podemos nos deter mais aqui. 2 Timóteo 2, 2:1. A graça é uma fonte de poder inesgotável. Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Toma força da graça. E os irmãos sabem que o contexto de 2 Timóteo é aquele contexto de apostasia geral. Paulo fala, todos os da Ásia me abandonaram, perseguição contra os cristãos, sendo afligidos pelos imperadores romanos, debandando vários da fé, e Paulo diz assim, não se envergonhe do testemunho de Deus. Fala para Timóteo. Fortifica-te na graça. Fortalece-te na graça. Toma a força da graça. Amém? 2 de Pedro 3,18 também diz, antes de serem enganados e levados por falsos ensinos, falsos mestres, crescei na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Trabalhe na dependência da graça. 1 Coríntios 3:10. Estou citando textos porque nós não vamos conseguir abrir todos. Paulo fala assim, segundo a graça que me foi dada. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento. Porque segundo o que Paulo lançou o fundamento? Segundo a graça que lhe foi dada. Segundo o que Paulo trabalhou na edificação? Segundo o dom de Cristo, que foi concedido a ele. E eu preciso falar uma coisinha com respeito a isso, irmãos. Você se pergunta assim, mas aonde é o meu lugar no corpo e qual é o meu serviço? Muito fácil. Entenda o que é o corpo de Cristo. Participe com o corpo de Cristo. Onde a graça de Deus fluir na sua vida, ali é o seu serviço no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em Atos que Barnabé, chegando em Antioquia, viu a graça de Deus nos irmãos. Ou seja, Barnabé reconheceu que os irmãos trabalhavam onde a graça fluía naturalmente das suas vidas. Muitas vezes nós queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Nós queremos ser olho. E porque eu não sou boca, diz o texto de 1 Coríntios 2, não faço parte do corpo. E o outro quer ser ouvido, mas porque não é ouvido, diz que não faz parte do corpo. Diz mesmo assim faz parte do corpo. Ou seja, quer ser aquilo que não é. E naquilo que está fluindo graça, não, isso aí é muito pouco, irmão. Não é? Isso aí não dá, isso é muito pouquinho. Eu quero mais. Eu quero ser um pregador. Mas se o Senhor te chamou para outra coisa, irmão? Se o Senhor te chamou para ser a base na qual alguém está pregando. Porque esse é o ministério da oração, por exemplo. Certo? O irmão contava que existia uma senhora que ele sabia que se ela estivesse na reunião, a reunião era diferente. Porque aquela irmã, o serviço dela era orar por ele que estava falando. Charles Spurgeon tinha quase 400 pessoas embaixo daquele tabernáculo, que ele pregava para milhares de pessoas e dizia, elas são as brasas que saem da minha boca. Ele pregava com um Espírito Santo e unção por causa daquelas pessoas que estavam lá embaixo orando.
Tá certo que hoje estão tentando fazer isso como se fosse um método e não dá certo, né, irmão? Coloca os caras na intercessão lá e fico lá fazendo confusão e contando história e não dá certo, porque pegaram aquela experiência real do irmão e tentam transformar num método hoje. Mas eu estou falando onde flui a graça. É ali que devemos servir. E quando nós vermos o corpo de Cristo, o propósito de Deus para a igreja, nós vamos descobrir onde a graça está fluindo na nossa vida. Cada um em uma área. Por isso, trabalhe segundo a graça que te foi dada. Não pense de ti mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nosso maior problema é pensarmos de nós mesmos além do que convém. Precisamos pensar segundo a medida da fé que Deus nos repartiu. Segundo a proporção do dom de Cristo. Isso é graça por serviço. E nós devemos não fazer da graça de Deus vã. 2 Coríntios 6, citamos várias vezes aqui. Como cooperadores de Deus, vos exortamos a não tornar a graça de Deus vã em vossas vidas. Amém? O que fazer com relação à graça? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme que for boa para o quê? E assim, transmitindo graça através das nossas palavras. Como? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificar, conforme a necessidade, e transmite graça ao que ouve. Existe um aspecto da graça de Deus que nós precisamos conhecer, irmãos. Por que nós falamos assim? Senhor, graças te dou por esse dia. Graças te dou por esses alimentos. Graças te dou por essa oferta que recebi. Graças te dou por esse emprego. Graças te dou pela minha vida. Graças te dou pela minha família. Graças te dou pelos irmãos. Graças te dou por tudo que tu me fizeste. Por que a Bíblia nos instrui em tudo? Dai graças. Porque é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe por quê, irmãos? Porque é a única resposta que nós podemos dar quando a graça desce sobre nós. A graça vem sobre nós de muitas formas. Quando os irmãos nos servem, Senhor, graças te dou pela palavra. Quando os irmãos ofertam nas nossas vidas. A Bíblia diz que essa oferta é graça. Leia 2 Coríntios 8. E ela redunda em louvor a Deus. Ou seja, esta graça requer uma resposta que é ação de graças. Louvores. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E agora, o que não fazer com relação à graça? Primeiro, não saia da graça por causa de falsas doutrinas. Você precisa ser instruído na palavra para não ser enganado, porque uma falsa doutrina te desvia da graça. Não coma nada que não venha de Deus. Jogue fora. Seja um estudante da palavra de Deus. Aprenda aquilo que Deus te deu como depósito para guardar. Aquilo que a igreja tem como depósito para guardar. A igreja tem um depósito para guardar. As pessoas têm corrompido tudo que é doutrina bíblica. Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me, espanta-me, aterroriza-me, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Existe outro evangelho, irmãos? Existe. Que evangelho é esse? Paulo diz que é uma perversão do evangelho. É uma mistura com aquilo que é puro. Se você receber dessa mistura,
esta doutrina te afastará da graça de Deus. Não saia da graça. Tenha cuidado com a doutrina. Ah, irmão, esse negócio de doutrina, esse negócio não é comigo. Nós temos que ser liberais. O que tem se o camarada, um pensa que Deus é 3 pessoas em uma, outro diz que Jesus é tudo, outro diz que o Espírito Santo é uma força, todos são cristãos. Não, irmãos. Você está totalmente equivocado. A igreja tem um depósito que ela guarda há mais de 2000 anos. Um corpo de verdades que foi confiado para ela. E nisso nós não abrimos mão. São verdades essenciais. Judas diz que por elas nós temos que batalhar. E se nós formos corrompidos, nós nos afastaremos da graça. E sabe como os Gálatas estavam se afastando da graça? Pelo fato de não conhecerem que foram salvos por ela e justificados pela fé somente, sem obras. Haviam judaizantes que diziam para eles: vocês já foram salvos, mas agora vocês devem circuncidar e guardar a lei de Moisés. Ou seja, vocês devem ter práticas para serem salvos. E Paulo disse: se vocês pensam assim, vocês têm se afastado da graça de Deus. Vocês têm deserdado de Cristo. Amém? Capítulo 5 também de Gálatas diz assim, versículo 4. Existe uma palavra forte aqui que muitos irmãos pensam que quando isto acontece, um crente perdeu até a salvação. Mas nós já entendemos que isso não é bem assim. Amém? Se você não entendeu, veja o vídeo da semana passada novamente. Diz assim, capítulo 5, verso 3. De novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar a lei de Moisés. De Cristo vos desligastes, vós que procurais se justificar por outro meio, que não é a fé, aqui no caso a lei. Da graça caístes. Quando nós pensamos que vamos ser recebidos diante de Deus por alguma coisa que nós fazemos, irmãos, nós então saímos dessa base que é a graça para uma base que é as obras. E que não são capazes de nos fazer ser aceito diante de Deus. Então, quando nós fazemos isso, da graça, nós, o que fizemos? Caímos. Não caia da graça. Permaneça justificado pela fé. Viva pela fé. Os irmãos lembram? Graça sobre graça. Suprimento e mais suprimento. Recebido pelo cristão de fé em fé. União com Cristo. Recebendo da provisão de Cristo. E manifestando isso aos homens é de glória em glória. Graça sobre graça. João 1,17. Fé em fé. Romanos 1,17. Glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Hebreus 12 também. Já estamos acabando. Esse texto Israel compartilhou conosco algumas semanas atrás, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente. Como nós somos chamados a prestar atenção, não é verdade, irmãos? A estar atentos, diligentes, vigiando. Porque ninguém seja faltoso, não se separe da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus. Busque a santificação. Amém?
Busque uma vida santa, separe-se para Deus. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você fazer isso, irmão, você não vai estar se separando da graça de Deus. Capítulo 10 de Hebreus, desse mesmo livro. Aprenda sobre o sacrifício de Cristo. Nós podemos falar em outras palavras, de que tamanho é o seu Cristo? Ele é do tamanho que você o conhece, para você. Não em realidade o que ele é, mas o que ele é para você. O que você conhece de Cristo? O que foi o sacrifício de Cristo para você? Que esferas o sacrifício de Cristo atingiu? Quando o nosso Senhor Jesus estava naquela cruz, e ele diz as suas últimas palavras, fala-se que houve trevas sobre toda a terra, e na hora que ele falou as suas últimas palavras, houve um grande terremoto, se fenderam-se as rochas, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que aconteceu nesse momento, irmãos? Que sacrifício foi esse naquela cruz? Que Cristo triunfante foi esse? Sobre principados, sobre potestades, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre a maldição. Existem irmãos que estão buscando maldição nas suas vidas hoje ainda. E nada mais é do que outra maneira de botar a culpa nos outros. É só você ler Ezequiel capítulo 18. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a do filho. Qual é o tamanho do sacrifício de Jesus? Não se afaste da graça. A Bíblia usa uma expressão bem forte aqui, irmãos. No capítulo 10, verso 29. De quanto mais severo castigo julgais considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça, insultou o Espírito da graça, ofendeu, foi insolente, foi atrevido, foi desrespeitoso, tratou a graça de Deus vergonhosamente. Sabe por que aconteceu isso com esses irmãos? Porque eles julgavam o sacrifício do nosso Senhor não ser mais suficiente. Estavam pensando na mente deles, quem sabe não é melhor nós voltarmos a sacrificar bodes, touros. E o autor, ele diz, valorize o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, de uma vez por todas se ofereceu. Ele se ofereceu para que agora, como diz o verso 19 desse capítulo, nós tenhamos confiança, ousadia para entrar, intrepidez para entrar num lugar, irmãos, que uma pessoa tinha que entrar sozinha, uma vez por ano, para representar milhares de outras, uma vez por ano somente, que se ele tivesse qualquer problema, ele tinha que voltar arrastado por uma corda, porque ele morria naquela hora, e ele era um representante do povo, e agora esse sangue precioso. E aquilo era só um tabernáculo transitório, como diz a Bíblia. Diz que o Senhor Jesus entrou no céu, num maior tabernáculo, não feito por mãos humanas, não desta criação, para se apresentar por nós diante de Deus. E agora Ele é a nossa âncora segura lá, pelo seu sangue. E agora nós temos ousadia para entrar na presença de Deus. O Deus que a Bíblia diz que era um espetáculo tão terrível quando ele bramava de cima do monte, que se dizia até um animal, se tocasse no monte, morreria.
E nós agora temos ousadia para entrar na presença desse Deus, por esse sangue precioso. Nós não podemos ultrajar o Espírito da graça. Nós temos que avançar com confiança nela. Reconhecer esse sacrifício tremendo de Jesus por nós. E por último, e bem comum nos nossos dias, Epístola de Judas, um livro antes de Apocalipse. Não transforme a graça de Deus em libertinagem. Libertinagem é a frouxidão é pensar que somos livres para fazer o que queremos. Ninguém manda na sua vida, você diz. Isso é verdade, nem Deus. Se você não se submete ao seu irmão que vê, como é que vai se submeter a Deus, a quem você não vê? Então é um bom exercício você aprender a se submeter aos irmãos. Porque se você não se submete nem a quem você vê, como você vai se submeter a Deus a quem você não vê? Muito mais ainda o Deus que está em todos os lugares. Está vendo tudo que nós fazemos. A graça não é motivo para termos uma vida de pecado. Existe uma ideia terrível hoje, irmãos. Deus me salvou, eu já estou salvo, me fez livre, agora eu faço o que eu quiser. Há uma grande probabilidade de uma pessoa desta nem ter recebido a Cristo. Porque não tem compromisso com Cristo, nem com o corpo de Cristo. Por isso serve muito bem as palavras de Paulo em 2 Coríntios 13. Julgai a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Isso você pode fazer. Se você realmente pensa que graça é motivo para fazer o que quiser, você deve julgar se você tem a Cristo. Epístola de Judas, capítulo 1, verso 6, desde o verso 5, amém, irmãos? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, veja o exemplo que ele usa, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu. Perdão, pulei o versículo, irmãos. Desculpe. É o versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda diligência para escrever-vos acerca da vossa comum salvação, da nossa, foi que me senti obrigado a responder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que fazem o quê, irmãos? Que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Você entende o que esse versículo quer nos dizer? Se a nossa vida é uma vida libertina, nós não temos Senhor. Amém, irmãos? Se a nossa vida é uma vida sem senhorio, nós temos negado a Cristo. Ele não é o Senhor das nossas vidas. Temos transformado a graça dele em libertinagem. Não transforme a graça de Deus em libertinagem. Graças a Deus, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Falamos muitas coisas aqui. Que o Espírito Santo possa fazer-nos guardar no coração. Que aquilo que for dele fique nos nossos corações. E que se você ainda não viu o corpo de Cristo, que o Senhor possa mostrar para você o corpo de Cristo.
que se você realmente deseja conhecer a Cristo mais profundamente, não imagine que Deus está contra essa vontade. Amém? Pergunte para que você quer conhecer a Cristo profundamente. Isso faz toda a diferença. Se você quer conhecer a Cristo para ser um grande homem de Deus, como foram os homens do passado, saiba que o sentimento deles era serem servos de Deus, humildes, para servir os outros e reconhecerem a Deus nos seus caminhos e trabalhar em prol do corpo de Cristo. Então o Senhor vai reconhecer que isso é verdadeiro, não partiu de você, vai conceder. Amém? Deus, nós te damos graças por esta noite, te agradecemos pela tua palavra, sabemos que temos tocado de maneira muito simples nela, Senhor, que vai muito além do que nós imaginamos. Sabemos que o teu Filho é esta graça manifesta e distribuída em cada membro do teu corpo. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela tua vida, te agradecemos porque o Senhor nos proporcionou ouvir do Senhor e estar aprendendo contigo. Ajuda-nos a permanecer firmes até o fim, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.